O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em verdade, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, você que está nos assistindo neste dia em que estamos celebrando a Eucaristia, o ponto ápice da nossa fé, da nossa vida e da nossa caminhada, buscamos na palavra e no alimento espiritual, no pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, que se dá no pão e no vinho, no corpo e no sangue. Por isso que hoje nós somos chamados a observar bem, principalmente as palavras que o Senhor nos fala. E que palavras são essas? Primeiro, nós vamos adentrar dentro de um contexto, e esse contexto, desde a leitura do Antigo Testamento até chegar ao Evangelho, nós vamos imaginar essa grande aliança que Deus faz com o seu povo. E nós podemos dizer que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, com o povo escolhido. E esta aliança que Deus fizera com o seu povo é a mesma aliança que Deus faz conosco, Jesus fez conosco, e esta aliança ainda continua, né? A mesma aliança que Deus disse: vocês serão o meu povo e eu serei o Senhor teu Deus. Então Deus permanece conosco nesta mesma aliança. Não pensemos que Deus assim, ou pensemos que Deus assim nos abandonou, que jamais Ele vai nos abandonar, porque Deus, Ele não abandona seus filhos, muito pelo contrário,
Deus sempre esteve presente em nosso meio. Deus sempre nos mostra sinal. E que sinal são esses? O sinal que Ele está presente. A prova disso é que entre os profetas, entre os sinais de Deus, o seu próprio Filho é um dos maiores sinais de Deus e permanece no nosso meio, permanece justamente naquilo que nós celebramos na Eucaristia. É esta aliança de Jesus conosco e com o Pai. Nós fazemos assim esta aliança. Por isso, o reinado de Deus é a expressão bíblica para indicar a ação de Deus que nos faz filhos seus e nos liberta principalmente do pecado. Quando Deus retira o seu povo da terra da escravidão, Deus queria que esse povo vivesse em liberdade. Da mesma forma, quando nós pegamos aquele texto que nos fala principalmente de Adão e Eva, Deus queria que Adão e Eva vivessem na santidade de sua vida, ou seja, fora do pecado. E o que é que nos tira do pecado? O que é que nos bota o pecado na nossa vida? Às vezes a angústia, às vezes a inveja, a preguiça, a maldade. Então é tudo isso que entra no coração humano. E o pecado de Adão e Eva é a desobediência. E qual é o nosso maior pecado? É não temer a Deus, é achar que tudo foi por conta de Deus, né? A gente tem um dito popular que tudo que acontece na humanidade, a gente diz: será que não é castigo de Deus? Morre um ali ou mata um ali, a gente diz: é assim mesmo, foi Deus que quis que ele morresse. Então é tudo o contrário daquilo que Deus é, porque Deus é muito mais na nossa vida. Deus coloca seu Filho Jesus como aquela figura do bom pastor, aquele que cuida, aquele que protege. E Jesus jamais iria abandonar os seus filhos, e muito pelo contrário. Lá também no livro do Êxodo diz que pelo homem entra o pecado e por outro entra a salvação. Por Moisés entra o pecado e por Jesus, no Novo Testamento, entra justamente a salvação da humanidade. E aí, meus irmãos, o Senhor nos oferece essa aliança, que o Senhor nos oferece e que nós aceitamos. Aceitamos sim, nós queremos ser sempre filhos de Deus. Jamais ninguém quer ser filho do cão, jamais ninguém quer se entregar ao cão, muito pelo contrário. Se a gente disser um negócio desse a uma pessoa que é filho do cão, ela se sente profundamente magoada. Nós, porque de fato ninguém é filho do cão, mas nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai, Deus é o nosso protetor. E aí, meus irmãos, veja só que bonita lição de vida nós podemos encontrar tanto no livro do Êxodo, como também nós podemos encontrar na segunda leitura, quando justamente se fala, Paulo, quando escreve para os romanos, tem uma leitura que diz assim em Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Piamente eu acredito que entra na nossa vida uma grande misericórdia de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus, quem pode nos atingir? Deus convida-nos para ser seu povo, sua família, porque nos ama, porque pura é a sua misericórdia. Misericórdia que se manifesta para nós na pessoa justamente de seu Filho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cristo da misericórdia. A misericórdia de Cristo, ela é apundel, ela é grande, né? Ela é copiosa apundel, ela é grande a redenção.
dentro da misericórdia. E aí é esse Cristo misericordioso que nos acolhe na sua infinita misericórdia. E aí, meus irmãos, ainda nessa misericórdia nós podemos escutar o Evangelho, e o Evangelho nos ajuda. Primeiro, a gente precisa detalhar um pouco mais esse Evangelho e dizer assim: quantos de nós somos chamados e somos enviados para trabalhar na messe? Não vamos deixar com que Cristo lá de cima nos diga no nosso ouvido: a messe é grande, mas falta operário. De fato, a messe é grande e falta operário, porque às vezes a gente fala como o profeta Jeremias: mas Senhor, eu não sei falar, né? Muitas vezes a gente diz: fulano, vá lá e reze. Não, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha de Cristo, eu tenho vergonha de Deus. E aí é obrigado Jesus dizer: a messe é grande, mas falta operário. A messe é grande, mas falta operário, né? A Amazônia é grande, mas falta operário, falta padres. E às vezes a gente cobra tanto que nós queremos padre, e nós não nos tornamos um promotor vocacional. Na sua casa, aqui em Altamira, vamos começar por Altamira, uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes, não tem um filho padre da cidade. Então nós precisamos despertar na escuta da palavra orante de Deus, naquilo que Jesus nos diz. Se falta operário, porque falta justamente cada um de nós se colocarmos ou nos colocarmos diante de Deus e dizer: hoje eu e minha casa nos tornamos um promotor vocacional. Já pensou se em cada família você entregasse um filho para consagrar-se a Deus, ou uma filha para ser consagrada? Eita, esta palavra nós iríamos dizer: não serve mais para nós, porque nós temos muito operário. A messe é grande, mas nós temos. Aqui no Xingu é diferente, né? A messe é grande, mas nós não temos tantos operários, porque o pai e a mãe já colocam na cabeça de seu filho: quando o meu filho crescer, vai ser um advogado. Quando o meu filho crescer, vai ser um médico. Quando o meu filho crescer, vai ser um psicólogo. Quando o meu filho crescer, vai ser um engenheiro. Quando o meu filho crescer, vai ser tudo, menos ser padre, menos trabalhar na messe do Senhor. Isso está em muitas famílias. Gente, é hora de despertar, é hora de pegar esta palavra, quando se diz: a messe é grande, mas poucos são os operários. Por isso, quando Jesus viu tudo aquilo acontecendo, o que foi que Jesus fez? Chamou-os, eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram a coletoria de impostos e começou a enviar. Será que Jesus também não está fazendo isso a você, dona Zefinha, dona Quitéria, dona Joana, seu Moisés, seu José, né? Jesus está dizendo a você: é hora de começar a evangelizar, é hora de começar a trabalhar na messe. E o mais bonito é que todos eles deixaram tudo, não tiveram aquela desculpa: ah, eu não sei falar, eu não sei rezar, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. Então, meus irmãos, vários exemplos de vida nós temos na vida da igreja. Uma delas é a vida de Santo Antônio, é a vida do jovem Fernando, que se ordenou padre muito jovem, né, de uma família nobre, mas enxergou nos pobres o reino dos céus. E tem algumas coisas em Santo Antônio, que é Frei Antônio, que se tornou Frei Antônio, que me chama muito a atenção. Aquele que tem moral, usa deste poder para até mesmo enfrentar as dificuldades que venham na vida. Então veja só, Antônio
de uma família nobre, Fernando, que é Antônio, veja só, Francisco, que também era de uma família nobre, e tantos outros santos. Já pensou se o nosso livro de travesseiro fosse um livro dos santos, para a gente ver o quanto esses santos sofreram, quando nós percebemos o quanto Santo Antônio foi perseguido, o quanto Santo Antônio defendeu os pobres, o quanto Santo Antônio descobriu o que é de fato o Evangelho vivo. E olhe que essas palavras que estão no Evangelho servem para cada um de nós: o desapego, a verdade, a seriedade. Devemos nos motivar quando olhamos para a vida de Santo Antônio e olhamos para a nossa vida. Às vezes a gente diz assim: mas como eu estou longe de chegar a essa santidade. Foi o santo que se tornou santo já vivo, Santo Antônio. Foi 30 e poucos dias para ele, depois da morte dele, para ele ser canonizado. 30 e poucos dias na história da igreja. Foi o único santo mais rápido a ser canonizado, mais rápido do que São Francisco de Assis. Então veja só, o desapego, mas não deixou de viver o Evangelho. E aquilo que diz aqui o próprio Evangelho de hoje, né? Jesus chamou os 12, enviou-os no meio de lobos, e Jesus recomenda: olha, não entreis em casa de pagãos, mas ide à frente, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o Evangelho de Jesus. Não tem sentido o que muitos falam: já estou salvo. Quem está salvo não precisa mais de Deus, porque o próprio Cristo vai dizer: eu vim para os doentes. E tem até um canto que diz: eu vim para que todos tenham vida, vida plenamente. Então não adianta. Olha o que aqui Jesus vai dizer: olhe, vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. São aqueles que nós devemos atingir. E eles fizeram isso. E vai dizer: o reino do céu está próximo, dizendo aos discípulos, dizendo a você também que está em casa: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Tudo isso, se nós pegarmos na linha, Santo Antônio e tantos outros santos viveram essa espiritualidade do Cristo Mestre, do Cristo Bom Pastor. Então, meus irmãos, busquemos. A messe é grande. Precisamos de você, jovem, precisamos de sua colaboração. Venha somar com a gente, venha ser padre, renuncie a tudo, consagre sua vida pelo um bem maior. Do que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Mas como é bonito perder a vida pelo um bem maior, que é o reino dos céus. Eu e você somos convidados a somar, para que a messe tenha justamente operário. E quem sabe, né, com nossas orações, a igreja do Xingu tenha novos sacerdotes, a igreja de Altamira, entre essas 3 paróquias que nós temos aqui, está possível que não vai sair um padre daqui a 10 anos. Então esperamos, com suas orações, com seu discernimento, o seu chamado a servir a esta igreja, como tantos santos serviram. Um deles, hoje nós celebramos também o dia de Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro, né? Quem não arrumou ainda uma velha ou um velho, começa a rezar para Santo Antônio para arrumar um velho ou uma velha para poder casar, tá certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.